E hoje no programa nós estamos falando também de algo divertido, né? De diversão, de entretenimento. Só que o entretenimento que causa muita polêmica, que é chamado carnaval, né? Então a gente já está iniciando aqui o período da quaresma, já debatendo o que aconteceu agora recentemente, que foi o carnaval. Que aliás, esse carnaval não passa, né? Porque ontem na rua estava todo mundo fantasiado. É verdade. Né? Anteontem, no final de semana, todo mundo pronto, né, para os blocos, os bloquinhos, bloquinho com 1 milhão de pessoas, né? Eu falei, gente, não é mais bloquinho, né? São Paulo está com blocos de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. E o carnaval não acaba, né? E parece que não acaba. O povo, na verdade, o carnaval já deixou, né? O povo não deixa o carnaval. Você é contra ou a favor do carnaval, Roberto Cruvinel? Já falei, EV, em um outro programa seu, que precisa analisar por partes. Eu sou de uma época que você ia lá para o Clube Juventus com a família, jogando serpentina, confete, não tinha dificuldade. Agora, o carnaval como está hoje aí, mesmo porque como sacerdote, como pastor evangélico, eu tenho muito problema. Não por conta da questão específica do desfile, do cultural, ou das histórias que são contadas pelos sambas enredos. Eu lembro de samba enredo da década de 80 ainda, porque eu frequentava, eu frequentava escola de samba Vai-Vai, Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai-Vai, tocava, inclusive. Mas o que eu vejo aí hoje traz mais prejuízo do que ajuda culturalmente. Olha, nós fizemos um debate, né, que você participou, que foi antes do Carnaval, foi justamente antecedendo o Carnaval, onde a gente mostrou uma matéria antológica do Joãozinho 30 que ficou indignado porque o Cristo não pôde ir para a avenida, né? Teve que ir tapado. Ele tapou, mas levou de qualquer jeito o carro para a avenida, né? Que na época o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio, polemizou e conseguiu da justiça a liminar que proibia do Cristo ir. Só que esse ano... Eu saí esse ano na escola. Foi, né? Saí de mendigo. E era isso mesmo, era isso mesmo. E quem que fazia a coreografia era o Laclos, né? Aquele menino do Geraldo Laclos. Ele me chamou também para algum... Mas esse ano eu não fiz. Agora, esse ano foi um pouquinho, assim... Porque eu lembro que naquele debate, até vocês falaram, poxa, mas por que não, né? A imagem do Cristo, naquele debate que a gente fez. O arcebispo do Rio de Janeiro, que começou a polêmica proibindo o uso da imagem. Nós, religiosos, eu, embora não seja católico romano, respeito o direito dos católicos de se levantarem contra o uso indevido de uma imagem da sua fé. A questão não é usar a imagem do Cristo Redentor no carro alegórico, era aquilo que você associava ao Cristo, que era a lascívia, a nudez. Então, mas isso, esse ano foi um pouco pior, né? Vamos ver aqui, esse ano vamos ver aqui no Carnaval de São Paulo que você citou, Gaviões da Fiel, o carnaval que ela levou para a avenida agora. As imagens que o Brasil inteiro assistiu são de chocar qualquer cristão. Jesus, como você vê aí, sendo humilhado por Satanás, apanhando cruelmente de Satanás. Essas imagens impactaram o Brasil, impactaram o mundo, impactaram aqueles que professam a fé no cristianismo. Isso não pode acontecer. Nós não podemos aceitar que esse tipo de coisa continue se disseminando pelo Brasil. Esse tipo de movimento que blasfema, que humilha, que diminui a figura de Cristo, a gente não pode aceitar que isso se perpetue, que isso vire moda no Brasil. Então, eu quero aqui, na verdade, pedir o apoio da igreja, pedir o apoio dos cristãos, porque assim que acabar o Carnaval, quando retomar o trabalho na Câmara dos Deputados, eu vou protocolar um projeto de lei que criminaliza esse tipo de prática. Então, o deputado mandou esse vídeo, né? E falando a respeito disso. Eu queria antes ouvir. Haroldo, você acha que foi ofensivo? Você encara como arte também? Não, eu encaro como arte. Eu encaro como arte pelo seguinte, porque, como disse também no programa que antecedeu ao Carnaval, me lembro que nós comentamos sobre Lúcifer, que era um anjo preferido, especial, um anjo de luz e fé. E que, devido à sua vaidade, ele teria saído do céu. E eu até me lembro que eu falei, escuta,
deu uma encrenca lá no céu, né? Porque ele queria ser mais do que o próprio Senhor. Então, a gente pode perceber que o bem e o mal, representativamente, o demônio e Deus, está em qualquer lugar, como já esteve no céu, sob a figura de Lúcifer, né? Então, está também em qualquer lugar. Todo mundo aqui pode dizer que, olha, o carnaval enfatiza o erotismo, a violência, o pessoal bebeu, mas onde houver a humanidade reunida, a humanidade reunida tem um comportamento psicótico, em que o bem e o mal sempre vão aparecer. E não adianta tentar denegrir a maior festa que existe no Brasil, que é a do carnaval. Né? Muitos comentários infelizes, e eu acho que mostrar, com todo mostrar respeito, a realidade... O carnaval, se me permite só uma coisa, mas o carnaval não pode denegrir a maior fé do mundo, que é o cristianismo. Seja ele evangélico, seja católico. Veja, o artigo 208 do Código Penal é lei. Era bom que tivesse um advogado aqui para nos dar assistência. Artigo 208 do Código Penal fala de vilipêndio a objeto de culto. O doutor Damásio, no seu comentário do Código Penal, para quem gosta de estudar direito, faz uma colocação, o que é exatamente esse vilipêndio de objeto de culto. Se eu não posso desrespeitar uma manifestação cultural, isso não dá direito a essa manifestação cultural cometer um crime, porque o que foi cometido ali é crime. Não é crime. Não é crime. Não é crime, porque o senhor briga, pastor. Eu conheço bem a sua... Aliás, deixa eu só dizer, não deveria desrespeitar religião alguma. Pastor, não é só questão de cristianismo. Pastor Roberto, eu respeito o senhor como homem, como religioso, mas o bem e o mal, eles estão dentro do senhor. Mas a questão não é filosófica, doutor, é lei. Mas em que momento vamos discutir a lei? O que a lei diz? O senhor aprendeu a controlar... Isso não foi apontado. Diga, Tony, como? Eu queria só apontar o seguinte, Haroldo, até para enriquecer o debate, a informação, EV. Nós vimos uma imagem e o deputado fez uma narração em cima, quer dizer, tem a imagem, Pernambuco, qualquer narração que se faça em cima te conduz para um pensamento. Só que nós percebemos, eu vi essas imagens na TV, lá na Rede Globo, e a apresentadora, as pessoas que estavam ali comentaram que aquilo ali era o Santo Antão, não era Jesus. Santo Antão. E que, então, de alguma forma, foi ali descaracterizado. Mas então, o senhor vê. Mas veja, e só para terminar, o que está se debatendo, que aquilo seria a figura de Jesus, que era o diabo. Mas então a Igreja Católica pode ser vilipendiada. É crime. Artigo 208 do Código Penal. Não é questão de filosófico, como o doutor está colocando. É crime. Artigo 208 do Código Penal. Poderia ser Oxóssi, poderia ser Xangô, poderia ser qualquer outra religião. Você vilipendiar objeto de culto é crime. Mas o senhor está levando para o lado da religião. Você vai levar estou levando para o lado do direito, doutor. Você vai levar para o lado da religião? Do direito, então, doutor. Tá bom, então vamos levar. Eu estou nem citando a vamos Bíblia. levar o direito para o Velho Testamento e para o Novo Testamento e vamos lembrar quando Cristo se ajoelhou e falou, Pai, não me deixe cair em tentação. Ou seja, o demônio estava tentando o Cristo, estava cutucando, Onde tentando... está escrito isso, doutor? Você está falando uma coisa que não está na Bíblia. O Cristo... Aonde está escrito isso, nunca doutor pediu. Haroldo? O Cristo nunca pediu. Não me deixe cair em tentação. Eu estudei em colégio de padres. Aonde está escrito, doutor? A infância todinha. Me mostra o texto. Bom, eu honestamente não sei dizer que eu... Mas então, para você defender... Eu estou dando Código Penal, artigo, não estou nem falando de Bíblia. O Cristo pediu para afasta de mim esse caso. Mas o senhor já citou... Não me deixar cair em tentação. Então, o bem e o mal esteve, inclusive, presente. Onde o Cristo esteve, o mal esteve presente tentando desvirtuar. Primeiro, Agora, o senhor quer fazer uma dicotomia nisso? O senhor já citou algumas coisas da Bíblia que nem tem. Por exemplo, Como que não? O senhor falou, o senhor defende que o mal e o bem são equivalentes. Sabe o que é isso? Isso é zoroastrismo, uma doutrina filosófica que nada tem com a Bíblia. Eu tenho, na minha formação, o senhor sabe que eu sou professor de grego bíblico, dou aula de teologia, tenho mestrado na área. Não tem, no que o senhor falou da Bíblia não está escrito. Jesus é Deus. Poderia ser, pessoal, qualquer religião ali, eu iria defender o direito daquela religião que se manifesta contra. O artista, antes dele montar ali toda aquela arte que ele vai mostrar na vida, tem que fazer uma consulta com o senhor.
Se ele quiser, eu posso até dar, sem problema. Se o senhor quiser. Precisa fazer uma consulta jurídica. Não. Então, a expressão da arte, então, ela tem que passar por uma censura. A liberdade não lhe dá direito de cometer crime. Então, a pessoa tem que estudar o Código Penal antes de tomar qualquer... Não, é só a Constituição. O senhor já leu o artigo 5º da Constituição? Sim. O senhor já leu? Então, o que fala? Direito de expressão, direito religioso. O que não pode é cometer crime. Se o Código Penal, senhoras e senhores, telespectadores desse programa no Brasil todo, está dizendo que é crime para mim, para o doutor, para o senhor, para qualquer um. Então, Lúcifer cometeu um crime. Jorge Azevedo, você que é ator, você não está falando. Eu quero ouvir também. Eu, como artista, eu fico do lado do pastor. Sério? Sim. Eu acho que nós temos que botar um limite. As coisas estão caminhando para um lado. Dar um abraço aí agora. As coisas estão caminhando para um lado que nós estamos perdendo o limite da razão. Eu acho que qualquer manifestação artística é importante e é negociável. Então, não só o carnavalesco, mas como a diretoria dessa escola também erraram. Porque nós somos a maior população católica que existe no mundo. E a manifestação carnavalesca é o maior espetáculo da Terra. Então, eu acho que nós deveríamos ter 2 pesos e 2 medidas. Sim, por que não? Por que colocar o demônio sendo mais forte do que o bem? Nós não podemos levar essa imagem para um adolescente, para uma pessoa que está se formando psicologicamente nesse instante. Então, eu acho que está errado, sim. Eu acho que a direção da escola errou, o carnavalesco enlouqueceu e eu não aplaudo esse tipo de manifestação. Giancarlo, diga. Não aplauso aqui. Fala, Giancarlo. Aplauso aqui. Eu já tenho uma concepção um pouco diferente da apresentação. Eu acho que a ideia, imagino, que a ideia tenha sido uma representação da paixão de Cristo. Ou seja, o diabo que apareceu representaria os romanos ou os judeus que chicotearam e jogaram pedra e fizeram não sei o quê em Cristo. Então, se for levar para o lado artístico, eu imagino que seja algo nesse sentido. Quer dizer, quando criaram essa cena, eu acho que pensaram mais desse lado. Eu estou vendo do lado artístico, tá? Não vou entrar em religião. Ele declarou na televisão que a ideia era chocar. Se ele quiser chocar, senta em cima de novo. Não, mas chocar, interpretativamente. Dulce, fala, porque que Dulce não falou ainda. Dulce, diga o que você pensa. Eu acho assim, realmente, ele foi infeliz, né? Eu não concordo com a imagem. Eu nunca falei de política, de religião em rádio. Realmente eu tento me... Manter isento. Exato, mas eu vou falar aqui. Ele queria buscar essa imagem, esse pensamento. Eu imagino que seja só que isso, entende? Eu particularmente sou contra ao que foi feito, porque eu acredito que tem que ter um pouco mais de consciência nas pessoas em questão do carnaval. E outras, porque assim, o carnaval é importante para o Brasil, sim, é cultural, entendeu? E tem muitas expressões que foi feita e colocada por escola, do jeito que ele falou, e foi lindo, entendeu? Foi para o mundo todo. E é desse jeito que tem que continuar sendo, né? O carnavalesco faz um trabalho maravilhoso, todos eles, mas assim, ele tem que pensar um pouquinho na questão de respeito. Eu não falo por religião, porque eu não mas se ele tivesse colocado, em vez do diabo, tivesse colocado um legionário romano... Sim, tivesse feito um outro palco, seria maravilhoso. Dizer, mas é verdade, nem era. Será que ele não quis? Seria histórico. Se ele não quis... Foi boa. Será que ele não quis fazer isso? Não, mas na verdade não. Por quê? O que você acha, Wagner? O que você acha? Olha, se é crime ou não, eu vou falar o que eu senti no momento em que eu assisti o vídeo. Eu fiquei chocado com aquilo. Eu não consegui assistir mais do que 2 minutos. Quando eu vi aquelas cenas, eu, dentro do... no meu eu me senti na obrigação de desligar a TV. Porque eu não suportei aquela cena. Mas, meu querido, quando você assiste um filme, A Vida e Morte... Paixão de Cristo, de Jesus Cristo. Mas a vida e morte, paixão de Cristo, Jesus vence. Por favor, deixa eu completar.
o que a gente vê nas cenas é exatamente o que o Jean colocou com muita propriedade. Nós vemos ali os romanos, mas judiaram, acabaram com o Cristo de todas as formas imagináveis, até mesmo com sangramento, com pancadas, sim, levando a cruz. Mas aí é agora, filme, mas o demônio não venceu, porque a morte de Cristo foi uma vitória. Não, senhor. Para um romano fazer aquela maldade, ali estava a presença de Deus ou do demônio? Lógico que aqui, ali tinha uma representação. Mas, doutor, a história termina com Jesus vencendo. De um sadismo, Esse pessoal, aliás, é o seguinte, essa apresentação deles, dessa comissão de frente, não era Jesus. Eles declararam realmente que era Santo Antão. Então quer dizer, então agora, porque é Santo Antão, eu como pastor evangélico não vou me posicionar. Mas que santo é esse que eu não conheço, Santo Antão? Está na lei. É uma história da luta contra uma serpente. Ali, o diabo está vencendo. Só que é o seguinte, ele coloca uma mensagem subliminar e disseram na televisão que a ideia era chocar. O pastor Roberto Lucena, deputado federal, lançou um vídeo nas redes sociais condenando esse tipo de colocação. Porque a questão, gente, a gente vai perder um senso. Daqui a pouco tem gente falando mal da sua fé. O senhor conhece a periferia? Conheço muito. Conhece? O senhor conhece meu testemunho? O senhor conhece a Zona Leste, a Zona Muito. Norte? Vou dizer para o senhor, o senhor conhece essa realidade? A Gaviões da Fiel, torcida grande, popular, esse pessoal da periferia, isso que o senhor ficou chocado, isso acontece tudo disso, mais de 60 mil assassinatos. O senhor, isso é normal. O senhor é jornalista? Sou jornalista. Então eu era... E a periferia, eles tentaram, de alguma forma, nessa festa popular, mostrar que o mal está vencendo sim, alguma coisa. Então deixa eu dizer para o senhor, eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortis, Beto Canivete. Meu brinquedo era o revólver 32. Mas escute aí, telespectador. Escute aí, porque quem transformou a minha vida foi Jesus Cristo. O senhor estava armado? Revólver armado. O senhor já cometeu homicídio? Não cometi homicídio porque... O senhor já viu gente sendo morta? Já vi gente sendo baleada, já vi. E qual é o problema? Chocou o senhor? Chocou, mas Jesus venceu, transformou a minha vida. Não perdeu que nem perdeu ali naquela representação. Sim, o senhor está querendo defender. Ali não seria isso que o senhor está querendo defender? Não estou defendendo. Que o mal vai vencer? Eu estou tentando expor uma opinião. O senhor é muito pessimista, hein? Não sou pessimista. Não, o senhor é extremamente pessimista, eu estou tentando mostrar para o senhor um outro lado. Não. Mostrando um outro lado, que pode ser aquele lado que o senhor bem disse, que seria um lado artístico, e aquilo ali é um momento. Então eu quero convidar o senhor, para o senhor ver Jesus vencer e depois eu sou contra. Quando você entra numa igreja, a uma igreja, principalmente a católica, os vitrais que você vê em toda a igreja tem sangue. Desde Gênesis... Não, não é assim também não. Vamos lá. Desde quando você... até o Apocalipse. De Gênesis até o Apocalipse, em quantos momentos existem passagens de sangue e do demônio presente dentro da Bíblia? Agora, se o demônio aparece inúmeras vezes na Bíblia, por que não poderia ter aparecido? Mas, doutor, meu Deus, doutor, o senhor é um homem inteligente, o que o senhor está cometendo é fraude intelectual, pessoal. Pessoal. Não foi no Rio, ele está dizendo uma coisa, isso é fraude intelectual. Sabe o que é fraude intelectual? É um silogismo. O senhor está colocando uma premissa menor e uma maior para provar uma coisa que aparentemente tem lógica. Ali está dizendo que o diabo venceu sobre ou Jesus ou Santo Antão, quem for. O diabo não vence. Deus é todo poderoso. A maior religião do mundo é o cristianismo, seja ortodoxo, católico, evangélico, maior do que o carnaval. Quando o carnaval terminar, a fé vai continuar. Agora, meus amigos, olha só, eu vou ter que ir para o intervalo, eu quero mostrar já uns flashes que nós fizemos no Rio de Janeiro e nós vamos continuar essa discussão no próximo bloco, mas também vamos falar sobre o post feito pelo presidente da República com relação ao carnaval. Você é contrário? Você é a favor? A gente vai falar sobre isso também no próximo bloco. E vamos ver um pouco dessa matéria que com a equipe muito legal no Rio de Janeiro, aliás, o Jorge fez parte em alguns dias, e a gente estava lá com o Fábio, com o André Santana, o Fábio Bertolozzi. Vamos ver um pouco das matérias. Gente, né? Carnaval, você com a sua companhia de teatro infantil também faz parte, né? Com os personagens que ficam em volta, né, das crianças, né, como Branca de Neve, que a gente vai ver aqui também, a Frozen, né, enfim, Elsa, né?
A gente sempre teve essa característica de levar personagens para dentro do Carnaval do Barra Road, para esses personagens poderem até direcionar para onde as crianças podem e não podem ficar. Não, e eu vi que os pais também se fantasiam, né? É muito legal. É o Carnaval da família. O pai de Zorro, aí o filhinho que era o mini Zorro, né? Junto, que é o Carnaval da família, aonde tem a banda tocando, como as antigas matinês, e todo mundo ali participando. Antes era na praia, que eu estava fazendo, né? Naquela primeira imagem era na praia, e que também você via ali grupos de família. Gente, eu não vi uma briga, eu não vi nada de ruim acontecendo. Não estou dizendo que não houve assalto, que não houve confusão. Eu, particularmente, em todos os momentos que eu tive, em várias ocasiões e pontos do Rio, eu não vi nada de ruim. Agora, é engraçado, né, que aquela hora vocês estavam brincando aqui comigo, nossa, você gostou da diabinha, né, e tal. Que engraçado, nesse carnaval, o número de fantasias de anjo e de diabo era muito forte. Eu acho que, às vezes, o carnaval, ele expressa muito o que está dentro das pessoas. Tipo, as pessoas começam a se expressar, tipo, nesse questionamento, que não é só o nosso aqui do debate. Você, como disse o Gruvinel, parabéns. Mas eu não falei nada. Parabéns. Não falou nada que não é realidade, ué. Pois é, o bem e o mal. Mas a questão é o seguinte, a tendência ao pecado, o bem e o para mal. nós cristãos, está dentro do homem. Agora, aí que está, a conversa não é essa, a conversa é se o diabo venceu ou não venceu. Não, mas o senhor falou que era o calibre 12 da Zona Leste. No calibre não falei isso, não. Qual calibre? 32? Eu não falei isso do senhor. É o revólver? Se o senhor prestar atenção, eu falo de novo. O senhor fala de novo. Então, eu era conhecido como Caveirinha. Caveirinha? Conde Caveira, Beto Morte, Beto Canivete. Jesus Como é que o senhor pulava o carnaval nessa época? Na verdade, eu não pulava, não. Quando o senhor era o 32 lá, como que era? Não era o 32. O senhor está querendo debochar de mim, não, é isso? Não, estou querendo debochar. A ideia do senhor é tentar me diminuir? Você está colocando palavras, eu estou tentando te entender. O senhor falou que era o Caveirinha, que tinha o quê? O que significa isso? Que o senhor tinha uma característica mais o quê? Ruim. Ruim. E Jesus mudou. O carnaval? Então, mas eu quero saber daquela época. Aí que tá. Porque as pessoas têm o direito de viver os seus momentos. Aí que tá, mas nós estamos discutindo isso. Sim, mas... Cada um... Telespectador, cada um vive como quiser. A Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, telespectador, sem parar. Mas por que o senhor foge dessa época? O senhor está querendo falar fui liberto. Então me fala, o senhor foi liberto do quê? Fui liberto do pecado. Pergunta mais. Mas eu quero saber do carnaval. Então, mas quem que eu quero falar? Especificamente, como é que era teu carnaval quando o senhor era lá, o Caveirinha? Como era no carnaval? Você quer que eu relembre isso? O senhor já se vestiu de alguma forma, fez uma saia? Não tinha essa tendência. Se o senhor brincasse assim comigo, você ia tomar o maior prejuízo da sua vida. Sim, mas eu quero saber naquela época, eu estou fazendo perguntas. O senhor não ia se esquecer de mim nunca mais. Pode. Eu estou te respondendo. Então me responda, o senhor já pulou o carnaval na época que o senhor era o Caveirinha? Já. Mas como é que o senhor se vestiu? Como normal. Normal como? Roupa. O senhor não colocaria uma roupinha? Não. O senhor colocaria? Eu não sou. Eu colocaria se eu fosse Caveirinha. Só que eu nunca fui Caveirinha. Tony Castro, não precisava nem colocar uma roupinha. Basta o Caveirinha. Já diz tudo. Antes do senhor chegar ao ponto que o senhor chegou, é aquilo que eu disse no último ou penúltimo programa. Uma fruta, antes de ser madura, ela tem que passar obrigatoriamente pelo processo de ser verde. Esse processo de ser verde, eu diria que, vamos dizer assim, que seria a nossa semente satânica. O senhor tinha um apelido de Caveirinha, de Canivete, não sei mais lá o quê. Eu tenho a impressão que o senhor estava no caminho do erro. Aí, de repente, o senhor se converteu. Eu tenho a impressão que essa deve ser o segmento da vida. E se esse é o segmento da vida e está dentro de todos nós, como o Tony Castro estava colocando com muita propriedade, por que isso não pode ir para a avenida? Mas, doutor, o que nós estamos dizendo, a nossa realidade. O tema do debate é o seguinte... Todos nós temos um lado demoníaco. Porque eu levo o Tony aqui comigo, Tony, vamos para a periferia, vamos entrar numa boca de crack e vamos distribuir ali cesta básica para quem não tem, como nós fazemos. Nós temos um trabalho de capoeira, ali no bairro dos Pimentas, que cuidamos de criança da periferia, que nem o poder público quer chegar lá. Então nós fazemos isso para mostrar que Jesus Cristo vence o diabo. E ele usa a minha vida, usa a vida de outras pessoas. Você contou a história das crianças, do pessoal fantasiado, cuidando das crianças. Eu não vou aplaudir um negócio desse, eu tenho mais é que aplaudir. Mas Lúcifer, saiu do céu. É a polêmica. Lúcifer saiu do céu. Já te falei que Lúcifer é uma tradução latina, meu amigo. Continua. Mas quem era?
Jesus foi chamado de Lúcifer no Novo Testamento, não está era escrito. o mal, não era o mal. E o mal continua. Satanás está dizendo. E o mal continua até hoje. Tanto é que existem inúmeras doutrinas. O mal continua, mas ele não vence Jesus. Batalhando ele não vence. Para que o bem vença, para que Jesus vença. O mal não vence. Se ele não fosse tão Segunda forte... coisa, o que eles fizeram é crime. Está escrito no Código Penal. Se ele não fosse tão forte, ele não estaria até hoje presente em todas as ele pode até ter força, meu Deus é todo poderoso. O carnaval tem várias vertentes e, na verdade, você tem várias imagens do carnaval. E o presidente da República, ele exibiu, como uma forma de protesto pessoal, essas imagens nessa matéria que nós vamos ver aqui agora, no telão. O presidente Jair Bolsonaro aumentou ainda mais a polêmica sobre pornografia e carnaval nas redes sociais nesta quarta-feira. Ele havia compartilhado na terça um vídeo de um bloco de carnaval em São Paulo, em que homens dançam em cima de um ponto de táxi. Em um determinado momento, um deles coloca o dedo no ânus e se abaixa para que o outro urine nele. Bolsonaro postou: "É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro." Nesta quarta, o presidente tuitou: "O que é Golden Shower?" Golden Shower significa, na tradução literal, ducha dourada. É um termo usado para definir relações sexuais envolvendo o ato de urinar no parceiro ou na parceira. Bolsonaro tem quase 3,5 milhões de seguidores no Twitter e usa a plataforma para anunciar iniciativas do governo e se comunicar com a população. O post do presidente com o vídeo teve mais de 8 mil retweets, mais de 46 mil curtidas e 39 mil comentários até o meio-dia. Já a pergunta sobre o Golden Shower teve 28 mil retweets, mais de 54 mil curtidas e 18 mil comentários até o mesmo horário. O assunto está entre os mais comentados na rede social internacionalmente. Entre as principais hashtags estão Impeachment Bolsonaro, Bolsonaro tem razão, Golden Shower presidente, vergonha desse presidente. Ambas postagens estão disponíveis a qualquer pessoa que acesse a conta dele e causaram críticas tanto de opositores como de apoiadores do presidente. Então, a gente tem opiniões bem diferentes hoje. Giancarlo, o que você pensa a respeito disso? Olha, eu não sou a favor da pornografia. Eu acho realmente que o que fizeram ali é um absurdo. Isso é um ponto. Quanto ao fato do presidente colocar isso como sendo uma crítica, né? Também acho que ele está certo, só acho que ele parou no meio. Eu acho que ele deveria dar continuidade, dizer por que ele colocou aquilo, por que ele falou aquilo, né? Essa é a minha opinião. Quer dizer, realmente eu acho que é um absurdo fazerem o que fizeram, né? Sim. Isso é inaceitável. Dulce, você? Bom, continuo naquela linha do raciocínio, que a gente tem que ter um pouco mais de respeito, isso está faltando, geral. Referente a essa postagem do nosso presidente, acho desnecessário. Por quê? Ele não é um blogueiro. A gente tem ele como nosso presidente, então ele tem que atuar. Se o caso é um caso que está ofendendo, está expondo o órgão sexual na frente, enfim, tinha que procurar essas pessoas e essas pessoas ser punidas. Wagner, você concorda com a Dulce? Que ele, como presidente, não pode, não deveria expor assim no seu blog, pessoal? Eu acho que tem várias formas de você interpretar o que foi escrito, o que ele publicou ali, né? Então, cada um pode ver de uma forma diferente. Eu estou com a Dulce na questão de que a gente precisa ter respeito e é crime aquela cena, né, em público, ok? Então, eu acho que faltou ali um pouco de foco também. Alguém, em algum momento, falou em punir essas pessoas que estavam ali? É isso que a gente tem que pensar, né? Jorge Azevedo, liberdade de expressão é defendido por um artista, né, e pela arte. O que você pensa a respeito disso? Bem, eu acho que o Bolsonaro é um presidente atípico, né? E ele foi eleito por isso também. Ele foi eleito através da rede social. Sim, ele não bancou a agência de publicidade, nem agência de marketing, ele colocou o celular na frente e fez a campanha. Eu acho que ele, durante esse período todo que ele vai nos governar, eu espero que seja interessante, eu acho que ele vai se pronunciar
quando ele gostar e quando ele não gostar. E eu acho que as pessoas que o elegeram esperam isso dele. Eu só queria fazer um adendo aqui. No dia 28 de junho de 1969, a estrela chamada Judy Garland faleceu. E aí, num bar de Nova York, que eu não sei qual é o nome, que tinha batidas policiais, onde os gays eram espancados toda a noite, tinha uma concentração lá de grandes fãs dessa estrela. E a polícia entrou de novo no bar para bater nos gays. E os gays deram uma coça nos policiais e botaram eles para correr. Desse dia em diante, ficou como o Dia da Consciência Gay, eu acho que é esse o nome, não sei como é que se fala. Orgulho Gay. 28 de junho. E a bandeira dos gays, ela é colorida, arco-íris, em homenagem a Judy Garland, por causa do Over the Rainbow, a música que ela cantava no filme Mágico de Oz. Então, eu acho que essa criatura que estava lá em cima, essas criaturas que estavam lá em cima dessa banca de jornal, não sei o que era aquilo, são criaturas imbecis, porque elas não têm nem a sabedoria de saber por que elas hoje em dia podem subir em cima de uma banca de táxi, de jornal, sei lá do que, e se expressarem. Porque a comunidade LGBT lutou tanto, apanhou tanto, sofreu tanto para hoje em dia ter direito a uma passeata gay, que essas pessoas são absolutamente desnecessárias à sociedade. Eu acho que elas deveriam ser punidas, sim, mas punidas não assim como cadeia, nada disso não, como forma assim de prestar serviço para a sociedade, alguma coisa, porque elas são loucas, elas são dementes, elas não sabem os direitos que elas têm e os deveres que elas também têm. Então fica muito desnecessário, porque uma pequena quantidade de pessoas desse grupo acaba desmanchando todo um trabalho que foi feito durante décadas para se conseguir direitos iguais. Diga, Haroldo. Acontece o seguinte, Golden Shower é uma parafilia. O que é uma parafilia? São aberrações sexuais. E aberrações sexuais não ocorrem só no carnaval. Estão lá nos compêndios de psicologia e nos compêndios de psiquiatria. Mas ali ocorreu no meio da rua, né? Mas o que acontece é que o presidente ele foi muito infeliz quando ele fez a associação do que é o carnaval. Ele deixou claro, o carnaval é isso. E o senhor presidente, o senhor errou. O senhor está precisando de um bom assessor. Primeiro, para aprender a falar o português, que o senhor, de vez em quando, está errando no português. Mas Lula também errava, Beto. Se a gente pegar de presidente que erra português... Ele só não errava na caneta. Na caneta ele nunca errou. E outra coisa, né? Foi um voto útil que todo mundo deu, porque nós não queríamos o outro lado. Então, arriscamos no Bolsonaro, mas devia ser melhor assessorado, porque é a maior festa do Brasil, se não a do mundo. E quando o senhor faz uma postagem dessa, eu acho que o Jean fez um comentário muito correto. Bastava o senhor ter reprovado, o senhor ter dito que essa não é um comportamento adequado, entendeu? Que a população já ia atender. Agora, postar o ato, o senhor errou, porque principalmente dá a impressão para o gringo, aquele que traz dinheiro para o Brasil, de que isso aqui é uma grande sacanagem. Tanto é que em tudo quanto é lugar fica apregoado. Se você vir abuso sexual infantil, denuncie. Por quê? Porque o Brasil vai tomando um perfil de que o carnaval é sinônimo de demônio e é sinônimo de uma sexualidade sem controle. Isso é uma parafilia, uma aberração sexual por isso que temos que ter limites. Dentro dos presídios, acontece em campo de futebol, acontece em qualquer aglomeração e não no carnaval. Desculpe, eu acredito que o Jean sintetizou bem, ele foi perfeito, o Jean. Mas eu acredito que essas postagens do Bolsonaro não é o Bolsonaro, não é o Jair Bolsonaro. Aquilo ali é coisa de algum assessor que eu acredito que seja o Carlos Bolsonaro, que toma essas atitudes, esses impulsos, ele vai lá e posta, e o pai, para manter a lealdade... A família colocaria o vídeo, falaria da situação. A situação foi essa, vamos trabalhar,
Porque o que acontece? Concordo. Me dá a impressão, eu até penso que você pode até ter razão. Você pode até ter razão. O que acontece? Com todo respeito, senhor presidente, Tá tem que pensar para falar. Que é o Carlos Bolsonaro. Tem que pensar para falar. Por exemplo, olha, é justo eu dizer, por exemplo, mostrou ali o EV Sobral esteve no Rio de Janeiro. Eu posso até não concordar com o comportamento, mas não estou vendo comportamento criminoso, não estou vendo nenhuma aberração sexual, não estou vendo o pessoal se divertindo. Eu posso, da minha fé, não participar, não concordar. Entendeu? Daqui a pouquinho eu vou mostrar, inclusive, uma festa da diversidade que reúne milhares de pessoas. Inclusive, eu fiz, né, nesse vídeo um desafio ao Jorge Azevedo, que o Jorge estava lá comigo como repórter. Eu falei, Jorge, eu faço um desafio de você atravessar de uma ponta a outra, que eram milhares de rapazes, e você passar pelo meio deles ali com a câmera, e o André olhou para minha cara com a câmera, né? E a gente vai ver esse desafio, se ele cumpriu ou não daqui a pouco, na festa da Rosane Amaral, do Rio de Janeiro. Agora eu vou te falar uma coisa, eu não vi lá ninguém fazendo sexo. Só para terminar, eu não vi nada de mal. Foi uma festa ótima. Uma revista de veiculação nacional fez um comentário, uma reportagem esse final de semana, que eu achei muito interessante. Presidente, o senhor não tem que se preocupar em postar um pouquinho mais no Twitter os problemas da pasta da educação, da saúde, da justiça, ao invés de ficar postando uma coisa que não é do perfil de um chefe do executivo como o senhor. Não é do seu perfil, não é o perfil de um presidente. Não, e é o vídeo que ninguém quer ver. O senhor quer ver um vídeo daquele? Não, lógico que não. Nem eu. Lógico que nem não. minha família, nem meus filhos. E nem repassaria. Então foi uma infelicidade. E nem repassaria. E outra coisa que a gente está tendo dificuldade, eu também votei no senhor presidente, mas eu estou achando que o senhor está precisando de uma assessoria. Porque... O que eu acho também, cá entre nós, gente, que ninguém nesse governo também pode abrir a boca ou cometer um ato falho que parece que é um grande estrondo. Eles têm feito e tentado cumprir as promessas, têm feito por onde, entendeu? Tudo que foi prometido, é muito pouco tempo de governo, absolutamente nada. Aliás, cá entre nós, o ano nesse país começa agora após o Carnaval, e a gente, de repente, vê uma frase dita pela ministra, todo mundo vai para cima. É uma patrulha. É incrível, assim, você diz uma frase, hoje nesse país está muito difícil da gente falar contexto, eu mesmo publicamente. apaguei agora na minha rede ontem, eu fui obrigada a excluir uma coisa que eu coloquei assim, acho desnecessário falar sobre política, mas eu coloquei embaixo, por quê? Não falar o jeito que está sendo falado na rede, mas você que é veja, o quê? As pessoas ficam se ofendendo. O EV é um formador de opinião. Sim. Por você ser, por exemplo, um formador de opinião, e outras pessoas aqui, o Jean, e todos, enfim, somos formadores de opinião, nós temos sim que ter a responsabilidade de pensarmos duas vezes o que vamos postar. Verdade. Entendeu? Não é simplesmente estamos num Estado democrático de direito que eu vou, coloco a bola no pênalti e chuto a bola para qualquer lugar. Não, o senhor lógico, tem muito mais responsabilidade. Não, e nem o que é verdade. Pessoa. Porque é verdade que aconteceu, é verdade. É verdade, está lá. Mas eu não preciso reproduzir. Sou um pai de família. Eu acredito, até pode acontecer que você tenha muita razão nisso. É uma infelicidade. Coloca aí, porque isso aqui vai dar mídia. Isso vai dar. Só fica sabendo depois. Está errado. O que nós esperamos do presidente da República, dos seus ministros, porque está debaixo realmente de uma patrulha. Muitas coisas que é falado, o texto é tirado fora do contexto. Tem pessoas lá que eu conheço pessoalmente há mais de 20 anos. Nós esperamos dele um modelo de conduta. Modelo, e governabilidade, de colocar o Brasil de forma que nós possamos crescer de verdade. Por exemplo, muitos artistas, muitos colegas meus, artistas, me disseram assim, mágicos, disseram, o Bolsonaro vai ganhar e nós vamos ter problema com a Lei Rouanet. Até agora não tivemos problema, graças a Deus. Nós tivemos... As coisas estão caminhando, porque se tiver problema também, não é porque é de direita ou de esquerda, ou você tem que denunciar, está errado, vamos lutar para as coisas entrarem no Não, e chega de muito dinheiro para os mesmos sempre. Exatamente. Tem que ficar claro também que não é o governo que me dá dinheiro para eu fazer um espetáculo. Quem está me dando dinheiro é o meu patrocinador.
Então, esse negócio de dizer que é o governo que me paga para eu fazer um espetáculo, isso é absolutamente uma inverdade. Nós temos que estudar a Lei Rouanet primeiro, para depois poder discuti-la. Isso está sendo feito de uma maneira que estão jogando muito confete e purpurina em cima, e está parecendo que os artistas estão contra o presidente, e o presidente está contra os artistas. Ninguém está contra ninguém. Só que, quando se mexe na ferida de alguns, como você acabou de falar agora, Evê, a coisa começa a tomar uma proporção que não é fácil. Então, tem sim que tirar o poder da mão de alguns só. E a gente tem que apaziguar o país. Distribuir esse dinheiro que esses patrocinadores têm para dar para todos que precisam montar grandes espetáculos, grandes filmes, isso tudo. Porque isso ficou tudo dentro de uma redoma. E não foi só do último governo, não. Giancarlo, desde a Embrafilme lá atrás, são sempre os mesmos que pegam. É figurinha carimbada. Tem uma família nesse país que sempre produziu cinema de pai para filho para neto. Você manda um projeto, esse projeto ser aprovado, não, o que ele está falando. Filmes também. Esses ataques... Tem que ter o carimbo de uma emissora. Eu mando projeto hoje, vai chegar o resultado quando o meu neto casar. O que ele está partindo para fazer é uma regulamentação disso. Quer dizer, é uma distribuição mais coerente e não simplesmente dá para os E esses ataques todos não pode ser esse trabalho da resistência, querendo que as coisas continuem do jeito que está? Com certeza. Claro que sim. Eu sou radical. Para mim, não deve dar dinheiro para carnaval, nem para Marcha para Jesus, nem para nada. Cada um faz sua festa com o seu dinheiro. Os artistas brasileiros precisam do apoio, do incentivo fiscal. Eu tenho amigos que, para arrumar um teatro, para montar um espetáculo, custa uma fortuna. Mas eles precisam. Eu tenho colegas que estão lá com projetos, precisa, muitas vezes, de uma aprovação, uma dificuldade. Então vamos gastar dinheiro com o que realmente faz cultura e cada um faz a sua festa com a sua grana. Gente, a Rosana Amaral, ela é uma empresária do Rio de Janeiro, que ela, na verdade, incentivada por Guilherme Caran, que era seu grande amigo, um grande ator que já faleceu, ele falou: Rosane, você é a cara de fazer festas, porque ela fazia coisas pequenas ou eventos pequenos, mas você é a cara de fazer grandes festas para isso. Incentivada por ele, ela começou a fazer e hoje ela assim, dentro do meio, né? Dentro do meio GLBT, Z, B, C, que é tanta letra que a gente nem sabe o que é mais. Entendeu? Que ela é uma das pessoas, digamos, mais respeitada, né? E ela faz grandes festas. Para vocês terem uma ideia, ela fez um avião descer no palco iluminado com Leila Moreno cantando, Lady Gaga. Ela colocou bailarinos descendo e eles em movimento, né? Num totem suspenso gigante. Parecia Circo de Soleil. Exatamente, Circo de Soleil. Com fogos de artifício acontecendo no palco, explosões. Isso tudo é um grande espetáculo que ela faz. E é o que ela falou assim, gente, eu não sou transgênero, eu sou uma mulher que passei a fazer esses eventos, vi que é um público que me prestigiava, que sabia gastar, e eu realmente não vi lá, não ficamos tanto tempo, foi a matéria, mas o tempo que nós ficamos foi considerável, deu para ver uma festa que não vimos briga, não vimos ninguém nu, não vimos nada acontecendo, como a gente viu no meio da rua nessa postagem, né, dentro de uma festa que seria dito pela sociedade como uma festa de pessoas liberais, né, porque exercem sua sexualidade. Vamos ver um pouquinho aqui, eu quero que vocês comentem a respeito disso também. Vamos ver aqui no telão. Mas antes de mostrar aqui no telão, está descendo? Está descendo? Guarda só um pouquinho aqui. Vem aqui, meu amigo. Roger Soares, que está aqui, ó. Vem aqui, ó, esse grande fotógrafo. Vamos aplaudir nosso amigo aqui, que faz as fotos oficiais em revista, fotos belíssimas do Carnaval. Também aproveitou o Carnaval? Aproveitei para estudar e descansar, mas foi um bloquinho. Trabalhou também. Trabalhei bastante. Roger, e agora, qual a novidade que tem no estúdio? Olha, a gente está fazendo agora as promoções tudo via Instagram. Então, o pessoal acessando vai conseguir pegar as nossas promoções que estão rolando lá. Muito mais fácil. Que bacana. Então, olha, Roger é o fotógrafo. Vamos ver. O que você acha desse tipo de festa e que envolve uma determinada comunidade no Carnaval, Roger? Não me complica hoje, tá, Ivê? Da outra vez você já me complicou.
Eu acredito que assim, os pontos levantados aqui são importantes, tem a ver, né, o que é uma festa popular, o que vira orgia. Então, eu acredito que depende muito do bom senso. Eu acompanhei pouco, eu vi a encenação lá de Jesus, que virou Santo Antão. Eu sou meio teatral, eu acho que existe uma certa liberdade artística para se criar algumas coisas. A arte não foi feita para agradar todo mundo. Então, infelizmente, em certos momentos ela vai chocar. E nós temos símbolos religiosos. Se você chegar, às vezes, um momento que você não pode usar nenhum, então você vai aqui amputar um pouco a arte porque você vai deixar de fazer. Bom, só que você tem lugares, né? Sim, só que você tem lugares, como foi colocado, que você pode ou não expor coisas. Então, por exemplo, um sambódromo, uma Sapucaí, ou enfim, você gera uma interpretação, às vezes, errada daquilo que está passando. Então, às vezes, aquilo que o criador, que o artista teve como conceito, ele não conseguiu passar. Ele passou uma outra mensagem. Aí que é o problema de você usar o símbolo religioso num evento desse porte. Vamos ver, então, aqui um pouco comigo, aqui no telão, agora sim, dessa festa da Rosane Amaral. E outra coisa que eu acho também que é importante colocar é que a gente não pode responsabilizar a janela pela paisagem. Então, o ser humano, voltando, eu acho que o ser humano, como vocês viram, tem momentos maravilhosos, que sabe brincar, tem gente que não sabe brincar, tem gente que tem um super espírito familiar. Agora, nós jamais podemos, vamos dizer assim, criticar uma festa como a maior festa desse país, que é o Carnaval, porque seria a janela, o Carnaval. E o que aparece no Carnaval é a realidade do ser humano dentro de um clube, dentro de uma passarela, dentro de um estádio e muitas vezes dentro da nossa casa. Eu digo a vocês que hoje o Carnaval foi descobrindo várias vertentes, né? E a gente, quando fala de várias vertentes, está falando também de coisas positivas, como é o Rio Music Carnaval, no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, que é um lugar belíssimo. Lá, inclusive, os ingressos têm um custo muito alto, né? É a elite jovem, realmente. Aliás, tinha gente de todas as idades, mas a maioria são jovens que frequentam e que eles não curtem tanto o Carnaval, mas curtem, de repente, sair, estar numa danceteria, estar com a música eletrônica, né? Convivendo com a música eletrônica. Esse ano teve o DJ Snake, que é um DJ internacional muito famoso. O Baile do Denis, que traz os brasileiros mais conhecidos, mais populares hoje. E vamos ver um trechinho, então, do que a gente viu e fez do Rio Music Carnival. Competentes, tem empresários competentes, produtores competentes, como você que vive do teatro infantil, com seus espetáculos infantis. Hoje, a sua vertente no teatro é o quê? É o infantil, né? E você faz tão bem esse trabalho, né? A gente está chegando já ao finalzinho do programa, né? E eu queria pedir que cada um desse o seu recado, né? Agora, Haroldo. Eu diria o seguinte, que eu volto a repetir, a maior festa que existe nesse país é o Carnaval, e o Carnaval é uma vitrine que mostra o comportamento, que mostra tudo aquilo que está dentro do ser humano. É um palco, você entra, dá o seu recado e vai embora. E nesse recado, muitas vezes, aparece a semente divina e a semente demoníaca, porque esse é o homem. E o homem que amadurece, ele acaba escolhendo por uma dessas sementes. Olha, primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu programa maravilhoso. A gente agradece uma figura tão bonita aqui, né? Bendito é o fruto aqui hoje, né? Linda. E dizer que eu tenho um canal também no YouTube, apesar que a maioria das pessoas que me seguem é pelo rádio mesmo, o pessoal conhece o meu trabalho pelo rádio, mas é Dulce Graneiro, quem quiser entrar, tá lá, gente. Eu falo com todo mundo, eu tenho mais ou menos umas 9.000 pessoas, são 4.000 em um, 5.000 em outros. Jorge Azevedo. Gente, independente de religião, de credo, de opção sexual, independente de carnaval, seja lá do que for, a gente primeiramente tem que saber que o nosso direito termina onde o do outro começa, né? E não vamos ficar contra o nosso presidente. Ele é o presidente eleito, então não vamos jogar contra. Vamos jogar junto, porque aí nós vamos conseguir fazer um Brasil melhor. Tony Castro. É isso, Evê. Eu quero agradecer a participação e dizer que hoje é um dia de festa, né? Quer dizer, uma comemoração bacana e parabéns pelo programa que dá a voz, né, a opiniões diferentes com muita educação e o programa
Giancarlo, que dirigiu esse programa desde que eu voltei para a TV, depois que eu passei meu período na TV portuguesa e voltei direto para a Rede Brasil, que é uma TV que eu fiz parte do início dela, e aí tive a honra de conhecer esse profissional tão importante da arte da televisão, né, que é Giancarlo Sartorelli. Então, Giancarlo, teu recado final. Tá bom. Não, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns pelos anos todos aí em revista. Né? E dizer Aliás, que foi... eu errei ontem, estava convidando o Enoque e falei, não deixa de passar lá amanhã, que são 100 anos do programa. Aí eu continuei falando, e ele não serviu. Eu sabia que eu questionava a tua idade, mas que era 100 anos. Não, eu queria te dar realmente os parabéns e dizer que para mim foi uma grande honra ter iniciado, digamos assim, ou reiniciado essa série em revista aqui na Rede Brasil. Né? Inclusive, ele tinha um formato um pouco diferente, né? Era mais de debate e tal. Acho que era aqui nesse estúdio mesmo, né? Que a gente fazia aqui. Sim, ficava naquele canto ali. Que era mais... uma mesa redonda. Era uma mesa redonda, com as câmeras dando volta e tal. Era interessante. Não, muito eu bacana, gostei, muito bacana. E eu tive a honra e te agradeço. Roberto Cruvinel, mas antes eu quero dar a palavra aqui para meu amigo que vai já começar a acender daqui a pouquinho para a gente cantar os parabéns. São 100 em revistas dessa nova fase do Em Revista. Wagner, sua palavra final. É isso aí, EV. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês e dizer que o Carnaval é um momento de alegria para o povo brasileiro, e não só para o povo brasileiro, mas também para o mundo, né? Quantas pessoas nós não recebemos no Brasil para fazer parte dessa festa grandiosa aqui. E, acima de tudo, eu queria pedir para as pessoas respeito, né? Respeito pela opinião do outro, respeito, pensar naquilo que a gente faz, antes de fazer alguma coisa, a gente pensar. É como o Jorge Azevedo comentou, né? Como que é, Jorge? O meu direito termina onde o seu começa. É isso aí. Exato. E agora sua palavra final, pastor Roberto Cruvinel. Giancarlo, eu queria pedir para você já vindo aqui comigo, aqui do lado do bolo, né? Que você faz parte aqui desse bolo. Vem por aqui. E o Roberto, a câmera é tua para fazer a sua palavra final aqui. Pessoal, agradeço. Eu não sei nem quantos anos eu participo desse programa. Me sinto privilegiado. Eu me lembro até que eu era magro quando eu vim aqui nesse programa. Hoje eu venho aqui com minha princesa. Minha esposa está ali sentada, meu bebê está sentado, minha esposa ali. Mas quero dizer a você que você tem o direito, sim, de julgar as coisas. A Constituição te garante isso, a Bíblia te garante isso, você tem discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Esse negócio de eu tenho liberdade e ninguém pode questionar, não tem nada a ver nem com a lei do nosso país, tampouco com o que a Bíblia diz. Tem muita coisa que é lícita para as pessoas, mas para mim não convém, porque Jesus mudou a minha vida. Me siga no Instagram, @Roberto Cruvinel. No meu Facebook, pastor Roberto Cruvinel. Vai ser um prazer tê-los conosco. Parabéns, TV Sobral.